Comprei e o mercado caiu. Se isso está acontecendo com você nesse momento de queda do mercado, ou já aconteceu, ou até mesmo com algum amigo que você conhece que comprou aquele topo do mercado, então fica até o final desse vídeo que eu vou falar um pouco mais tanto do que já aconteceu comigo, como também o que eu faria nesse momento. E vamos entender quais foram os erros. Isso é muito normal, principalmente para quem está entrando no mercado cripto, que viu o Bitcoin batendo 48 mil dólares, aí com a aprovação de ETF, e depois vê o mercado corrigindo. E não é só nesse momento, lá quando o Bitcoin bateu o seu topo histórico, então é muito comum nesse momento de alta que a gente tem uma grande procura, interesse pelo ativo, só que ele vai corrigindo e muita gente não sabe o que fazer. Então fica até o final, vou te explicar o que eu faço, contar um pouco da minha história e fica de olho que vou dar uma aulinha aqui de análise gráfica básica para você que está começando. E se está chegando agora, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal de vídeos. Sou o André Ari, investidor do mercado aí desde 2021, do comecinho, já tenho anos de mercado tradicional também, migrei para cripto e eu quero comentar um pouco mais da minha experiência, principalmente no mercado cripto, que é um mercado com grande volatilidade, não tem circuit break 24 horas por dia. Então vou falar um pouco do que aconteceu, da minha história, e também falar para você que está chegando agora, quiser ter conteúdos aí sobre o mercado cripto, entender o que está rolando de verdade, aproveite e se inscreva aqui no nosso canal. É aqui embaixo, você vai se inscrever. Vídeos todas terças e quintas-feiras, live de análise semanal segundas-feiras, Sextou Cripto, para marcar aquela semana e fazer aquele resumão, sempre com um convidado e falando de algum tema da semana. Então é isso aí, seja muito bem-vindo ao canal. E agora, pessoal, vamos falar de fato aí desse momento de você comprar na alta e agora não sabe o que fazer. Pessoal, isso, como eu falei, é raro, mas acontece sempre, todos os dias. Então sempre que tem principalmente um grande aumento de preço de algum ativo, de alguns ativos, as pessoas começam a se interessar por eles. E aí é normal que você vai comprar geralmente no topo. E o que acontece com o mercado? Ele se move em ondas, então ele faz uma correção, ele não vai subir em linha reta. Então no momento que a gente vê uma grande alta, eu vou pegar o exemplo recente aqui, quando eu estou gravando esse vídeo, que nós tivemos no começo de janeiro a aprovação do ETF de Bitcoin. E a gente viu que o Bitcoin subiu de outubro até janeiro, marcou aí seus 48 mil dólares, mais ou menos. E muita gente acabou comprando por causa de aprovação de ETF e tudo mais, porém o preço já tinha se valorizado. E eu vou mostrar o Bitcoin e mais uma altcoin que eu sei que tem uma demanda muito grande da galera. Então, o que acontece? A gente acaba se interessando por mercado porque ele está em alta. Só como eu falei, o mercado se move em ondas e é natural que tenham correções. E principalmente quando a gente fala de um cenário complexo aí com macroeconomia, com tudo que está rolando, então é bom que a gente entenda como que nós investidores vamos nos comportar nesse momento. E contando um pouquinho da minha história, pessoal, e não foi diferente com que muitos de vocês já tiveram, em 2021 eu migrei para o mercado cripto, comecei a investir na verdade, fui migrando ao longo do tempo. Então foi um momento que eu tinha saído da CLT, tinha pedido as contas para empreender e nesse momento que eu estava um pouco mais tranquilo, saindo da minha empresa, eu aproveitei para criar conta na corretora, comprar cripto e seguindo um pouco do que um amigo meu já fazia. Então fui seguindo sem saber o que eu estava fazendo e criei uma conta na corretora, inclusive era a FTX naquela época, felizmente eu não tinha nenhum saldo quando ela quebrou, mas o importante é que eu entrei ali e fui comprando uma altcoin, nem comecei pelo Bitcoin. Se você está começando pelo Bitcoin, pessoal, já é algo muito interessante, que você está comprando um ativo sólido e tudo mais. Eu comecei numa altcoin com baixo valor de mercado e que era muito volátil. E em pouquíssimas semanas eu vi meu dinheiro praticamente dobrando. E eu que vim do mercado tradicional, anos investindo no mercado tradicional, nunca tinha visto o dinheiro dobrar assim em tão pouco tempo. E aí me chamou a atenção para o mercado, eu decidi realmente estudar e me aprofundar e estou aqui até hoje. Então é importante entender que nesses momentos eu nem tinha entrado porque o mercado estava subindo. Eu fui porque era o tempo que eu tinha. Falei, agora eu acho que eu vou conseguir me dedicar e acabei entrando. Só que da mesma maneira que eu vi meu dinheiro dobrar, eu também vi esse dinheiro, esse mercado caindo. E a primeira vez eu lembro que eu estava para dormir, aquela coisa, vou olhar o celular, vou ver meus ganhos, né? Afinal de contas, tá subindo todo dia. E quando eu olhei, eu falei, rapaz, o que está acontecendo aqui? O mercado tinha caído 20% em 20 minutos, pelo menos a minha cripto, né, que tinha uma volatilidade muito alta e eu não sabia o que fazer, principalmente se você comprou aquela moedinha onde você não estudou o projeto, você não sabe o porquê que você está investindo naquilo e muitas vezes está seguindo aqueles gurus da internet. Então entenda, eu também produzo conteúdo aqui, eu falo de projetos que eu estou investindo e tudo mais, porém você tem o dever, lição de casa, de estudar o projeto. Não é porque eu ou outra pessoa, ou independente de quem for o guruzão,
ou a pessoa que está falando, você vai entender se faz sentido ou não. E você vai pegar outras opiniões, você vai estudar por conta própria. Eu sei que no começo é difícil estudar, eu sei que é, mas vai pegando opiniões diferentes. E veja uma opinião por que não investir naquele projeto. Então é muito importante que você crie a sua tese de investimentos. Que você entenda por que você pode investir naquele projeto. Então, entender, ter uma carteira diversificada em setores narrativos é extremamente importante para a sua sobrevivência no mercado. Mas voltando ali para minha história, quando eu vi esse mercado caindo, eu falei, caramba, cadê o circuit break? Cadê o pessoal para pausar, como eu vi na Bolsa de Valores, no Covid, por exemplo? O pessoal parou a Bolsa por 3 vezes no mesmo dia. Então, isso não ocorre no mercado cripto. Então, a gente vai ver momentos aí que o mercado sobe muito, isso é muito legal, ninguém fica, todo mundo fica feliz. Mas quando ele cai, pessoal, também, ele cai bastante. E a gente vê aqueles projetos, e nós temos o Bitcoin, o Ethereum, os dois principais projetos do mercado, caindo, o Bitcoin caindo menos, a sua volatilidade ainda é um pouco menor comparado aos outros ativos. Ou seja, se o Bitcoin está caindo 2, 3%, os outros ativos estão caindo 8, 10%. Geralmente eles têm volatilidade, tanto para descida quanto para subida maior que a do Bitcoin. Então, voltando aí nessa minha história, eu não sabia o que fazer. Então, quando você não tem essa tese de investimentos, fica muito difícil tomar uma decisão, principalmente no momento do caos. E esse não é o momento certo para que você tome as decisões. Você vai estar no calor da emoção. Então, as dicas que eu vou dar aqui na sequência são realmente para que você entenda o que fazer, entenda, aproveite para estudar e ajustar realmente a sua carteira, a sua tese de investimentos. Então, primeira dica aqui para vocês. Se você comprou o ativo e você não sabe o que ele faz, primeira coisa é estude o ativo. Entenda o que ele faz, qual é a ideia, por que você deveria comprar. Por que você acredita? Vamos pegar o Bitcoin. Por que você comprou o Bitcoin? Você comprou só porque alguém falou? Só por causa do ETF? Então aproveite para estudar o ativo. Ah, mas André, mas eu não sei ainda. Tá bom. YouTube, pessoal, prazer. Entra aqui, coloca em Bitcoin, por que eu devo investir, por que eu não devo investir, veja opiniões de pessoas que você gosta realmente e entenda se vale ou não investir no ativo. O Bitcoin tem toda a sua característica aí, é uma moeda única, é o principal ativo do mercado, ele tem essa descentralização de fato, então pode ser muito mais interessante ter seu número finito, vamos ter o halving do Bitcoin, tivemos ETF e por aí vai, muita coisa boa, porém nem tudo serão flores aí na vida do Bitcoin. Então entenda as opiniões e se fizer sentido, você vai ter uma carteira de cripto. Entenda como que você vai montar essa carteira, com quais projetos, quais narrativas. Você pode olhar o Ethereum, pode olhar as altcoins e vai entender o momento do mercado. E é por isso que é importante que você esteja em comunidades. Inclusive, deixo o convite para vocês que quiserem se aprofundar mais no mercado cripto, dar aquele próximo passo, não só para DeFi, como eu falo na minha mentoria Multiplicador Cripto, mas lá também eu falo muito sobre minha carteira de hold. Eu acho que de hold e DeFi estão muito alinhados. Então, se quiser ter uma opinião, entender o porquê que eu invisto para tomar suas decisões, eu não quero que você siga a minha carteira, eu quero que você entenda por que eu estou investindo e se fizer sentido, você pode não só seguir, mas também replicar ou fazer melhor do que eu, que é o que eu gostaria que você fizesse, entendesse e realmente aplicasse. Talvez nós teremos alguns projetos diferentes, isso é muito bom e traga para as opiniões da nossa discussão da mentoria semanalmente. Então, essa é a ideia, pessoal. Se tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas isso aí fica para outro vídeo para comentar sobre a mentoria, mas se tiver interesse, tamo junto. E agora a segunda dica, depois que você já entendeu, estudou o ativo, o seguinte, vamos analisar no gráfico, pessoal. E qual que é uma dica? Antes de mostrar o gráfico, na verdade, eu recomendo que você faça aportes regulares, que você melhore o seu preço médio. E quando a gente está falando de investimentos aqui, eu estou falando de realmente você ser investidor não para o curto prazo, olhar para o médio e longo prazo. Então, se você comprou Bitcoin, por exemplo, comprou $100 de Bitcoin a 48 mil dólares, o seu preço médio hoje é 48. Se o Bitcoin está a 40 mil dólares, você faz uma nova compra de 100 dólares, por exemplo, o seu preço médio vai ficar em 44. Então entenda, se você vai comprando e melhorando o seu preço médio, é uma estratégia muito boa. Inclusive eu vou olhar na próxima aí já no gráfico, mas aproveite para ir comprando o ativo que você tem ou os ativos, principalmente se for um ativo que você já estudou, que você sabe que realmente vale investir naquele ativo, vai melhorando o seu preço médio. Agora, se você não estudou, não fez a primeira etapa, esquece. Não adianta nada, se você não estudar, você vai estar seguindo orientações de outras pessoas, mas você vai estar sempre perdido, porque na hora que o mercado cai, você não vai ver essa pessoa falando para você, nossa, ó,
fulano, ciclano, vende aí porque é isso, isso, isso. Pessoal, não vai acontecer não. A verdade é essa, ou você está preparado ou não. Não tem que esperar o caos para você tomar uma decisão. Você tem que saber se cair até tal preço, talvez eu vou fechar a operação. Isso muito mais para trade, mas pensando em hold, você tem que melhorar então, aproveitar a queda e usá-la ao seu favor. Então melhore seu preço médio, aproveite para ir comprando, fracionando, o que a gente chama de DCA, Dollar Cost Average. O que é isso, André? DCA, pessoal, essa é uma estratégia que a gente utiliza para ir comprando os ativos semanalmente, quinzenalmente, não importa. Mas você vai comprando, se expondo ao longo do tempo e vai tendo um preço médio interessante. Então, se o mercado cai, você está comprando ele mais barato. Se subiu, você vai pagar mais caro, mas não tem problema. O importante é que você está acumulando mais de um ativo que deve valer muito mais lá na frente, daqui 6, 1 ano, 2 anos. Isso que importa. E seguindo aqui, pessoal, já vou colocar como terceira dica a análise gráfica. Importantíssimo você identificar, saber ler no gráfico, para você entender quais são os melhores pontos de compra. Então eu vou colocar aqui na tela o gráfico do Bitcoin, depois de Solana, para você entender, eu vou fazer do zero para vocês. O que vocês têm que prestar atenção, pessoal? O que vocês têm que prestar atenção? Fiquem ligados. Eu quero que vocês tracem suporte e resistência no gráfico semanal. É isso que eu quero. Ah, mas a cripto é muito nova, traça no diário. Mas se você souber traçar suporte e resistência, isso já vai te ajudar muito. Claro que tem Fibonacci, tem outras estratégias, mas só com isso você já consegue ler um gráfico. Então é isso aí que eu vou trazer para você. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto, pessoal, estou aqui no TradingView, uma ferramenta de análise gráfica gratuita. Inclusive, recomendo que vocês utilizem para analisar seus gráficos. E eu aqui puxei o gráfico do Bitcoin. Você vai entrar aqui, Bitcoin, USDT, USDC. Só peguei esse gráfico aqui, independente da corretora, só para mostrar como exemplo. E aqui do lado você tem alguns acessórios aqui, algumas linhas você pode colocar, e eu vou pegar apenas uma delas para a gente traçar aqui, que é essa linha horizontal, e você tem um atalho do teclado para colocar essa linha, que vai ser uma linha horizontal, que eu vou traçar os suportes e resistências. Se você está começando agora, nunca viu análise gráfica, está perdido, pessoal, fiquem tranquilos. Eu futuramente faço um conteúdo sobre isso, mas nesse momento eu quero só que você entenda que suportes e resistências serão nos topos e fundos aqui, aonde o preço acaba segurando, ou seja, ele vai segurar o preço, delimitando uma subida ou segurou numa queda, aquela região de preços que é importante, que pode ser um divisor para ir para o próximo level, exatamente. E eu gosto de brincar como se fosse uma escada. Então vou colocar aqui do começo ao topo, ao fundo aqui do que eu tenho na tela, gráfico semanal. Eu vou colocar aqui essa linha no topo do Bitcoin. Eu vou pegar aqui abaixo também, aonde vocês podem ver que eu vou colocar mais uma linha. Ela serviu tanto de suporte. Suporte é tudo que segurou, estava abaixo do preço e segurou aquela zona de preço. E resistência seria nesse momento, tudo que está acima. Então eu vou traçar aqui mais uma região, outra região aqui. Vou pegar essa região aqui, talvez de topos e fundos. A gente pode pegar mais ou menos essa região aqui que tivemos alguns topos e fundos. Lembrando, essa linha não vai ser perfeita, é só para orientar a gente. A gente pode pegar essa região aqui de baixo também, que marcou fundo, fundo, topo, topo, linha importante. Vou pegar essa região aqui que marcou esse fundo e topo aqui. Mais uma aqui embaixo, talvez tenha mais algumas, mas pessoal, só para marcar as principais já estaria ótimo, tá? Então isso daqui, como que eu gosto que vocês vejam? Isso aqui são várias linhas, mas eu tracei as mais importantes aqui pelo gráfico semanal. E só com isso você já consegue ter uma ideia muito boa da onde está o preço. Então você consegue ter uma ideia bem interessante da onde que o preço segura, o que que acontece nessa região. Então olha aqui, pessoal, lembrando que não é um número redondo, é uma região, isso aqui é estatística. Então quando eu olho para isso aqui, pensa que você está olhando para uma escada e que a gente tem degrau por degrau e que vão ser os andares da nossa escada, os lances de escada aqui. Ou como se fosse um prédio, você estaria olhando aqui para cada andar desse prédio. Então é interessante você ver que ele estava numa zona de preço, outra zona de preço, outra zona de preço, outra zona, zonas e zonas e vai subindo. Ou seja, cada andar de um prédio. E a partir do momento que ele perde uma linha dessas, ele acaba perdendo tudo que está abaixo do preço atual é suporte e tudo que está acima é resistência. Há 2 semanas atrás, essa linha aqui, ela era um suporte.
e nesse momento a gente está perdendo essa linha, ou seja, nós perdemos um suporte, ele vai virar resistência porque está acima do preço. Então vamos mostrar aqui o que eu faria nesse momento. Eu já entendo que essa região aqui, por coincidência, 39.600 e alguma coisa, é a região dos 40 mil dólares. Nós temos também esse suporte e resistência psicológico, ou seja, são números redondos, 100 mil, 50 mil, e também essa região onde o preço ele acabou parando muitas vezes. Por exemplo, aqui no gráfico semanal a gente teve essa região aqui importante, segurou em janeiro de 2021, segurou aqui, fez aqui também uma região de suporte e resistência, aqui também de resistência, então foi uma região importante e foi rompida. Então isso que é legal que você entenda, a gente teria que ter pelo menos 3 toques para validar, e aqui com certeza essa linha acabou sendo bem relevante, porque ela já serviu como uma zona de delimitação de preço em algumas vezes. E voltando aqui, o gráfico semanal também traz muitas informações. Então é importante que você consiga, só com isso, pessoal, eu não estou falando para você traçar Fibonacci nem nada, mas eu vou traçar aqui nesse movimento do Bitcoin. Então, pegando o que eu gravei nessa semana do vídeo, eu estou pegando o cenário atual do Bitcoin. Pode ser que naturalmente você esteja vendo, ele esteja mais para cima, mais para baixo, não importa. Só pega esse exemplo aqui. Então, aqui eu já consigo entender que nesse momento, pessoal, a gente teria, inclusive, daria para traçar até mais uma zona aqui de preço, onde a gente pode pegar esse fundinho aqui do mercado. Então, a gente pode pegar mais ou menos essa região aqui de fundos. Mas vamos fazer o seguinte, essa linha, eu vou traçar ela no gráfico semanal. Vou fazer o seguinte, eu vou no diário. Eu tracei no semanal e agora eu vou para o gráfico diário para a gente entender um pouco mais. E aqui eu consigo ver que nós temos o que? Topos e fundos, pessoal, também no gráfico diário. Você pode continuar traçando, mas só com essas linhas aqui a gente já consegue ter uma ideia aonde o preço delimitou. A gente pode ver aqui que nós tivemos também um fundo nessa região aqui, deixa eu aumentar para vocês. É uma zona que se eu traço uma linha aqui, vocês conseguem ver que nós tivemos topos e fundos no gráfico diário. Então pode ser uma zona interessante. Então olha que legal, pessoal, a gente já viu que o Bitcoin está perdendo aqui no gráfico diário aquela região dos 40 mil, ele está descendo aqui em direção a essa próxima linha. Talvez aqui a gente tenha até mais uma região próxima aqui que seria o topo e fundo. Então a gente tem essa região aqui importante, uma zona de suporte importante. Legal, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou traçar Fibonacci também. Mas se você não sabe traçar Fibonacci, até aqui você já consegue ver que aqui nós temos um topo anterior na região de 38 mil dólares. Você tem um fundo aqui no gráfico diário na região 35,5. E você teria talvez essa zona de 31, 32 mil dólares como uma zona de topo anterior ali atrás, que é muito importante. Só de traçar essas linhas, pegando topos e fundos, você já consegue ver zonas que você pode deixar ordens de compra. Então você pode ir comprando aqui, você pode tanto fazer o DCA, como também, nossa, se o mercado cair nos 35 e tanto, eu vou comprar. Então isso é muito importante que você entenda essa zona de preço, aonde o preço deixa de fazer sentido. Você pode ver que ele perdeu aqui essa região aqui de fundo e ele vem caindo e corrigindo. Então isso é análise gráfica, pessoal. Entendam a análise gráfica o suficiente para que você consiga ler um gráfico. E se quiser realmente que eu faça um vídeo aí de análise gráfica, deixe aqui nos comentários, pessoal. Deixa aqui, comenta aí nesse vídeo para ver se realmente vai ter interesse da galera. Se tiver interesse, eu faço uma aulinha gratuita para vocês, um vídeo aí de 20 minutos para entender o básico da análise gráfica que você vai precisar entender sobre um candle, sobre suporte e resistência com mais calma. Mas só de fazer isso aí, pessoal, você já tem as zonas principais de suporte e sabendo onde o preço pode segurar, você pode colocar aquela ordem de compra e ser uma zona bem interessante. E completando até essa visão do gráfico semanal, a gente pode ver que o Bitcoin, que ele saiu desde o seu fundo, vamos falar desde setembro até janeiro, ele foi até os 49 mil dólares. Então eu vou traçar Fibonacci aqui para a gente pegar as principais zonas de retração. Vou pegar o começo do movimento até o final do movimento e a gente começa a ver que nós temos algumas zonas de preço interessante. Então a gente começa a ver que olha que interessante, nós temos uma linha aqui nos 38 mil dólares que também é uma zona de retração de Fibonacci. Ou seja, a gente tem dois indicadores confluindo, a gente tem informação boa. Então a gente pode ver que aqui já é uma zona interessante dos 38 mil dólares mais ou menos.
Nós temos aqui a região dos 35,5, também como uma zona interessante de Fibonacci. E a melhor zona de retração seria nesse topo anterior, por coincidência, pessoal. Não é coincidência, é análise gráfica. Então a gente pode ter a melhor zona de retração aqui de Fibonacci, junto com o topo anterior que a gente marcou. Então veja, somente suporte, resistência e Fibonacci, você já consegue traçar aí ótimos alvos aí para realmente comprar. E agora, pessoal, vou trocar aqui para Solana, vou colocar aqui no gráfico para a gente entender e eu vou traçar a mesma coisa para você ver, tanto com o Bitcoin como com uma altcoin também. Loucura essa análise gráfica, hein, Marina? Loucura, loucura, loucura. Bora lá. Pronto, pessoal, já coloquei o gráfico de Solana na tela aqui para vocês, peguei de uma corretora da KuCoin. E o seguinte, não importa a corretora, eu estou pegando aqui gráfico semanal. O que eu vou fazer? Mesma coisa, vou traçar aqui o topo, os fundos aqui, para pegar essas zonas onde o preço acaba corrigindo, ficando aqui, pegar um fundo do mercado, topo anterior, fundo, e coincidentemente ele vai coincidindo aqui em algumas análises. Então a gente pode ver zonas interessantes. Só com isso, pessoal, só com isso eu já consigo ter uma boa ideia dos principais zonas aqui. Então olha a Solana também, ela fez desde setembro até então, ela fez um movimento de alta que ela saiu da região de 17 dólares para a região de 125 mil dólares. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer uma Fibonacci aqui traçada do começo ao final. Você pode até pegar aqui, né, do comecinho do movimento até o final, para a gente pegar as melhores zonas. Então, se eu estou falando só de Fibonacci, pessoal, a gente tem, inclusive, marcando por coincidência ou não, que eu não acho coincidência, essa análise gráfica, uma zona de retração, outra zona de retração aqui que daria em topos e fundos. No gráfico diário vai ficar um pouco mais nítido, e a gente pode ver essas zonas. Nossa, mas Solana vai cair até os 35, 36? Pode cair, a gente não tem a menor ideia, não quero adivinhar o futuro, eu só quero me preparar caso ele caia. Então é isso que a gente tem que fazer, utilizar a análise gráfica para entender se faz sentido ou não e estar preparado. Agora eu vou diminuir para o gráfico diário, vou manter Fibonacci para a gente pegar essas zonas. E aí eu posso colocar o que? Algum fundo aqui também nos 50 dólares, mais ou menos, esse topo e fundo nessa região de 66. Então a gente consegue ver que agora, mesmo tirando Fibonacci, e aqui seria a melhor zona, pessoal, seria a melhor zona de compra, a gente estaria falando dessa região aqui, acho difícil. E eu vou tirar Fibonacci só para não confundir vocês que não conhecem, mas olha isso aqui, só com os traços que eu coloquei na tela, eu já consigo ver que esse topo anterior pode ser um fundo, então uma zona de compra aqui nos 80 dólares é muito interessante. Você já vai saber que o gráfico já vai ter evoluído, se foi interessante ou não. Temos aqui um fundo e topo também na região dos 66 dólares e se continuar caindo 50 dólares até essa zona, que eu vejo não como improvável, porém um pouco mais difícil, porque nós temos médias, temos outros indicadores que eu não vou confundir vocês nesse vídeo. Mas são zonas de compra, então você já sabe aonde o preço pode segurar e vai ser interessante se você aproveitar essa queda. Traçando inclusive Fibonacci no gráfico diário, que é uma outra visão para vocês, a gente poderia traçar do começo do movimento até o final, da última pernada de alta do gráfico diário. E a gente está vendo que já estamos numa zona de retração de meio. Então, cada gráfico semanal e diário são visões diferentes. Então, a gente pode ver que a melhor zona de compra seria aqui nos 70 dólares. Então, muito interessante você já comprar nessa região que o preço começa a reagir com topos anteriores, retração de Fibonacci. Então, somente com Fibonacci e você traçando bem suporte e resistência, você já consegue ter uma visão e uma leitura do que fazer. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo para vocês, que compraram no topo. Inclusive mande esse vídeo para um amigo, deixa o like se curtiu. Foi uma aula aqui de coisas que eu gostaria de ter visto quando eu comecei no mercado lá em 2021. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu quero ajudar as pessoas a terem esse conhecimento e não se ferrarem no mercado cripto ou no qualquer outro mercado. Entender que você tem como utilizar estratégias para melhorar seu preço médio. Você tem zonas onde você vai olhar se é interessante ou não comprar, vender aquele ativo. Então aproveite. Façam boas compras, aproveitem as quedas do mercado e quem sabe essa aqui não pode ser a última grande queda antes da gente ver halving, ver a corte na taxa de juros e o mercado subindo de verdade. E é importante que a gente veja a queda no mercado para que a gente tenha novas ondas de alta. Então o mercado subiu muito, as correções são importantes, vão acontecer sempre. No mercado cripto vai cair muito, mas pessoal, foco no médio e longo prazo. Você vai estar comprando bons ativos que provavelmente vão valer muito mais daqui 1, 2 anos. Então espero que vocês olhem esse vídeo aqui, não só nessa semana, mas mais para frente e veja realmente se deu certo ou não essa estratégia. E se curtiu, já aproveite e se inscreva no canal, deixa o like, se quiser entrar na mentoria, link aqui embaixo e veja lá
conheça um pouco mais, me manda mensagem no Instagram e a gente conversa. Grande abraço então e até a próxima.